Olá, boa noite. O que fazer quando parece que não há mais nada a fazer? A cada ano, segundo a Organização Mundial da Saúde, 20 milhões de pessoas com doenças incuráveis em estágio avançado precisam de cuidados paliativos. O problema é que só uma em cada 10 efetivamente recebe essa assistência. E é para falar sobre esse assunto que o Band Entrevista recebe o médico Lucas Andrade, que está à frente de um projeto de cuidados de final de vida. Boa noite, doutor Lucas. Boa noite, Silvia. Seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui. Obrigado ao Band Entrevista pelo convite de participar do programa hoje. Vamos começar explicando o que é o cuidado paliativo, doutor? Sim. Cuidado paliativo é uma abordagem multiprofissional, né, que aborda o sofrimento humano nas múltiplas dimensões do sofrimento, ou seja, não só o sofrimento físico, mas o sofrimento de outras dimensões, como psíquico, espiritual e social. O senhor, quando fala assim, me ocorre que o cuidado paliativo pode permear todo o tratamento de uma doença, desde a fase inicial até a fase final, porque ele alivia a dor, pelo que o senhor está me dizendo. Mas o senhor decidiu trabalhar com um tipo bem específico de paciente que requer cuidado paliativo. Que paciente é esse? Perfeito, você está completamente correta, Silvia. O cuidado paliativo ele começa desde o momento do diagnóstico e acompanha as pessoas com essas doenças potencialmente ameaçadoras à continuidade da vida durante todo o percurso ou trajeto dessas pessoas. E hoje eu trabalho na Clínica Florence com o modelo Hospice, que ele significa o cuidados paliativos na fase final de vida. Então, aquele cuidado paliativo que ele é feito naquele momento que o paciente, que o indivíduo, ele começa a perder funcionalidade e começa a ter sintomas de difícil controle. Esse é o modelo Hospice, que é com o qual eu idealizei o projeto e trabalho atualmente. Quando o senhor fala final de vida, me vem mais rapidamente um paciente idoso, mas não necessariamente os pacientes que requerem cuidados paliativos de final de vida são idosos. Em absoluto, você está completamente correta. O cuidado paliativo, qualquer pessoa em qualquer idade que tem uma condição ameaçadora à continuidade da vida, essa pessoa ela é elegível ou ela se beneficia de uma abordagem multidisciplinar, né, que é o cuidado paliativo, que tem uma visão mais holística, mais integral do indivíduo, né? Um paralelo que se faz muito importante no cuidado paliativo é que o cuidado paliativo ele cuida de uma pessoa com todas as suas dimensões e não de uma doença. Agora, o senhor de formação e na especialidade da medicina escolheu a cardiologia inicialmente. Perfeito. Por que caminhos o senhor foi parar na Clínica Florence, clínica da qual o senhor está à frente? Essa é uma longa história, né? Eu, de fato, eu sou cardiologista, eu fiz residência em clínica médica, depois eu fiz cardiologia, depois eu trabalhei 2 anos numa consultoria e, ao longo de todo esse meu percurso, eu sempre trabalhei muito em UTI, né? Então, uma coisa que me chamava muita atenção durante minhas vivências nas UTIs, fossem aqui em Salvador, em São Paulo, era como era inadequado aquele ambiente de UTI para determinado perfil de paciente. Então, aquilo me incomodava na condição de médico, né? Não precisa ser cardiologista ou paliativista, mas aquilo me incomodava e eu me questionava, poxa, será que esse é o melhor que tem a ser oferecido para esse paciente? Né? Paciente, doutor? Pacientes que tinham doenças ameaçadoras à continuidade da vida, fossem eles idosos ou não, que tinham condições de irreversibilidade, que estavam caminhando para o que a gente chama de uma fase ativa de morte ou para uma deterioração progressiva e que não eram candidatos a um transplante ou um tratamento curativo. Ou seja, a doença é irreversível. Sim, e que naquele momento, em vez da gente estar se preocupando com o que é mais importante para aquele paciente, para aquela família, o que é que faz sentido para ele nesse momento, aonde ele gostaria de estar, com que pessoas ele gostaria de estar cercado, a gente estava no UTI muito focado nos procedimentos, numa diálise, numa intubação, quando aquilo não se traduziria numa melhor qualidade de vida nos próximos dias, né? Então a gente terminava de alguma forma prolongando ou muitas vezes não prolongando a vida, mas às custas de uma qualidade extremamente questionável. Eventualmente prolongando de uma vida internado. De uma vida internada. Longe de todo mundo. Longe de todo mundo. Você esquecia o que era mais central durante esse processo de cuidar, que é o paciente. O que é que faz sentido para aquele paciente naquele momento? Então, essa experiência sempre me chamou muito a atenção. Às vezes eu recebia um paciente que entrava no pronto-socorro no meio da madrugada, que o atendimento pré-hospitalar já tinha entubado, tinha que ir para a UTI, e às vezes era uma senhora de 90 anos com Alzheimer avançado, restrita ao leito, e eu falava, nossa,
se fosse minha avó aqui, né? Eu jamais gostaria que fosse feito dessa forma, né? Depois eu vivi algumas experiências pessoais, eu tive a chance de perder minha avó em domicílio e com a Por família. escolha? Por uma escolha minha e de minha família, eu venho de uma família de médicos, então isso foi um pouco mais fácil, né? E minhas tias cantavam, né? Ela era devota de Santo Antônio, então rezavam a trazenda de Santo Antônio, as pessoas choravam, davam risada, ouviam histórias. E, para mim, o sentimento que eu tenho desse momento é um sentimento de gratidão. Quando eu volto à casa dela, eu me sinto grato por ter vivido aquele momento. E, dentro da condição de médico, isso me inquietava, né? Eu falava, nossa, talvez exista alguma coisa que eu possa oferecer para as pessoas, um ambiente humanizado, perto dos entes queridos, assim como eu tive essa experiência, mas, ao mesmo tempo, com a segurança da equipe médica. E aí Sim, porque a sua avó tinha a segurança da equipe médica. Tinha essa segurança, né? Nós somos 3 ou 4 médicos na família. E, a partir daí, surgiu a ideia da Florence. Um megacosmos desse quarto da casa da sua avó? É uma versão ampliada disso? Foi isso que o senhor fez inicialmente, dessa experiência, a ideia se consolidou? É uma verdade essa? Essa é uma verdade, eu diria que os sentimentos e os valores que permearam essa experiência no passado e que permeavam a minha percepção de inadequação da UTI são os mesmos que permeiam a Florence hoje, ou seja, de um cuidado centrado no paciente e na família. O que é importante para aquele indivíduo naquele momento? E muitas vezes o que é importante não é uma dor física. Às vezes o maior sofrimento de uma pessoa é um irmão, um parente que ela está brigado, que não encontra frequentemente, ou um animal de estimação que essa pessoa quer ver e não vê há muito tempo. Então, entender um pouco isso, que o que faz sentido para essas pessoas nesse momento vai muito além da dor física. Acho que essa é a espinha dorsal. Mas inclui a dor física, não significa que essas pessoas fiquem perfeito. Sem assistência médica, não se trata disso. Não se trata, inclui a dor física, a dor é um dos sintomas que é percebido como de maior impacto na qualidade de vida, né? Então, eu costumo... Você sabe até que imunossuprime, né? A dor tem uma ação sobre nossas células de defesa né? Sim, o aspecto da dor, ela potencializa um tanto de outros sintomas e sistemas imunológicos. Eu costumo falar com a equipe que, olha, com dor a gente não negocia. Né? Sim. Então, a gente sempre pode até pecar por ser medicar um pouquinho em excesso, no sentido de, olha, se essa paciente está com dor, a gente não negocia isso, vamos fazer o que é preciso ser feito. Doutor, quando eu estava coletando dados para a nossa conversa, eu li um trecho de uma reportagem, acho que é do jornal Nexo, para fazer justiça com os colegas, que dizia mais ou menos o seguinte, olha só. Diagnosticado com um câncer de fígado em 2014, o professor de Direito Eduardo passou os últimos 3 anos de vida realizando um tratamento com quimioterapia para retardar a progressão da doença. Então, essa é uma fase inicial de luta contra a doença, né? Somadas ao câncer, a químio e a troca periódica de um dreno abdominal fazia com que ele sentisse uma dor suportável, mas crônica. O desconforto acabou com seu humor, seu apetite e seu sono. É disso que a gente está falando? Dessa qualidade de vida absolutamente comprometida numa fase final da vida? Sim. É importante que seja dito que cada uma dessas intervenções ou essas terapias, elas são importantes e tem um momento de ser feito. Então, existe determinado momento que o paciente oncológico, ele sim tem um grande benefício, né, desses tratamentos invasivos ou da quimioterapia. Mas existe um momento também que a gente começa a ponderar, né? Olha, qual o sofrimento que esse tratamento adicional traz, o que é que isso impacta na qualidade de vida desse paciente, o que é que ele poderia estar fazendo se não estivesse fazendo isso, né? Quais são os efeitos colaterais, ou o que é que isso implica. O caso que você traz, por exemplo, de um dreno abdominal, isso pode ser uma perspectiva completamente trivial para determinado indivíduo, mas para outro pode ser um incômodo enorme. Então, é preciso que você entenda o que é que isso significa para essa pessoa. Não tem uma receita de bolo, né? E só você conversando com essa pessoa, construindo um vínculo e entendendo qual a perspectiva dela, de um cuidado centrado nessa pessoa, que você vai poder estar tomando decisões compartilhadas, e essa é um dos pilares do cuidado paliativo, ou do modelo de atenção que a gente faz na Florence. E vamos na prática, assim, esse paciente vem da onde? Ele vem de um hospital, ele vem de uma UTI, alguns vêm de casa. De onde vem o paciente que vai entrar num cuidado paliativo de final de vida? Tá. Esse paciente, muitas vezes, hoje, 85% das vezes, na clínica Florence, esse paciente está internado em hospitais de alta complexidade, que são hospitais gerais. Metade deles em UTIs. Então, metade desses pacientes que a gente recebe vem de UTIs. 15% deles vêm direto de casa.
Isso é uma coisa muito boa, porque isso reflete um entendimento adequado das operadoras. A gente trabalha com operadoras de saúde, de que esse paciente ele não tem indicação de ir para um hospital de alta complexidade. Então, eu diria que esse é um amadurecimento do fluxo, que a gente espera que aconteça mais e mais, porque é muito mais adequado para um paciente que tem uma doença já diagnosticada com a perspectiva de uma fase final de vida, que esse paciente possa ir para um serviço com a natureza da Florence, ao invés de precisar ir para um hospital, ser atendido numa emergência, fazer um monte de exame e ir para a UTI, para alguém se sensibilizar que ele tem que ir para uma unidade no modelo da Florence. Porque, na verdade, o conceito de UTI é um cuidado intensivo com vistas a reverter aquele quadro. Portanto, esse paciente cujo quadro é irreversível, ele não tem mais indicação de UTI. É esse o raciocínio? Sim, isso, claro que precisa ser individualizado, né? Existe uma zona cinzenta aí que precisa de maior detalhamento, mas é como você falou, a UTI ela é bem empregada para um paciente que teve uma infecção aguda, para alguém que teve um trauma e que tem uma perspectiva de reversão, ela é fantástica, extremamente modificadora da história da medicina. Sim. Mas quando você pega um paciente que está com uma doença progressiva, dentro do que já é esperado, né? Que está evoluindo com disfunções orgânicas progressivas e com perda da funcionalidade, ou seja, ela não consegue mais escovar o dente, comer, tomar um banho, né? Que sentido faz você prolongar a vida desse paciente, dessa pessoa com procedimentos artificiais, né? Que qualidade de vida vai ter? Então, um foco importante do trabalho feito na Florence e do cuidado paliativo é qual a qualidade de vida desse indivíduo. Então, a gente fala muito em mais vida aos dias e não necessariamente mais dias de vida, né? Tá certo. A gente vai, vou lhe interromper um pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo. Perfeito. Então, daqui a pouquinho a gente volta para ouvir causos desses pacientes, porque talvez assim a gente possa perceber quando alguém precisa desse cuidado. Até já.